Existem mulheres que não precisam gritar para serem ouvidas. Não precisam provar nada para serem respeitadas. A simples forma como falam já muda completamente o ambiente em que estão. Essas são as mulheres de alto valor. E quando elas se dirigem a um homem, não é a quantidade de palavras que impressiona. É a segurança por trás de cada uma delas. Carl Gustav Jung nos ensinou que a verdadeira força não se manifesta na imposição, mas na consciência de si. E uma mulher que conhece o próprio valor não pede por respeito. Ela o inspira. Hoje você vai descobrir como essas mulheres falam com os homens e por que isso é um dos segredos mais poderosos revelados pela psicologia de Jung. Quando uma mulher de alto valor fala, o tom dela não é de confronto, mas de clareza. Ela não se perde em acusações, não dramatiza além do necessário. Sua voz carrega equilíbrio, firmeza misturada com serenidade, e isso desarma qualquer defesa masculina. Um homem pode até discordar do que ela diz, mas dificilmente vai conseguir ignorar a forma como ela se expressa, porque não há exagero, não há desespero escondido nas palavras, não existe o peso de quem implora por atenção. O que existe é uma convicção calma, que desperta respeito de maneira natural. Diante de uma mulher assim, o homem percebe imediatamente que não está falando com alguém comum. A energia dela transmite uma mensagem silenciosa. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que mereço. E não vou perder tempo tentando convencer você disso. Esse tipo de postura ativa no homem algo profundo. Carl Gustav Jung dizia que a psique não responde apenas ao que é dito, mas ao campo invisível que envolve cada palavra. Por isso, quando uma mulher de alto valor fala, não é só o conteúdo que importa, é a forma, é o impacto que fica. E esse impacto atravessa não apenas os ouvidos, mas também o inconsciente. É nesse ponto que muitos homens mudam de atitude sem nem perceber. Eles ajustam o tom, medem as palavras, repensam a postura. Tudo isso porque sentiram, em poucos segundos, que não estão diante de alguém comum. Estão diante de alguém que não se perde em jogos, que não mendiga validação e que não precisa se provar. A comunicação de uma mulher assim vai além das frases. Ela acontece também nos gestos, nas escolhas e até nos silêncios. Quando um homem ultrapassa o limite, ela não entra em discussões intermináveis. Ela se afasta. E esse afastamento fala mais alto do que qualquer argumento. Quando ela decide não insistir onde não existe reciprocidade, sua atitude é uma resposta mais forte do que horas de explicações, e isso é algo que poucos homens conseguem ignorar. Porque, enquanto muitas mulheres tentam ser ouvidas pelo grito, a mulher de valor fala até mesmo no silêncio. E esse silêncio pesa, não é vazio, não é fraqueza, é um silêncio cheio de significado, e todo homem sente o impacto, mesmo que nunca admita. Um detalhe essencial é que mulheres de alto valor não usam a voz como uma arma para ferir. Elas a utilizam como uma ferramenta de clareza. Não é o tom elevado que transmite poder, mas a calma com que afirmam o que pensam. Uma calma que incomoda, porque não pode ser quebrada com provocações. Elas não entram em batalhas de ego. Se um homem tenta elevar a voz, elas não competem em gritos. Respondem com a serenidade de quem sabe que está em outra frequência, e essa serenidade confunde, desarma, faz o outro perceber que está gastando energia em um jogo que ela simplesmente não está disposta a jogar. Isso não significa passividade, significa domínio. Domínio sobre si mesma, sobre suas emoções e sobre o espaço que ocupa. Jung dizia que a verdadeira força não é o controle sobre os outros, mas o controle sobre si. E uma mulher que fala a partir desse lugar transmite uma presença que não pode ser ignorada. É nesse momento que pequenas frases ganham um peso enorme. Quando ela diz, não aceito isso, a frase soa definitiva. Quando afirma, não é suficiente para mim, não há espaço para negociação. Não é a quantidade de palavras, mas a força interior por trás delas que faz toda a diferença. Homens percebem isso imediatamente. Eles podem até tentar argumentar, mas a energia já mudou. Eles sabem que não estão diante de alguém insegura ou frágil.
Estão diante de alguém que carrega um valor que não precisa ser explicado, apenas reconhecido. E talvez o maior segredo seja este: essas mulheres nunca falam para convencer, elas falam para expressar. Não estão em busca de aprovação, estão apenas deixando claro quem são e o que aceitam. E quando uma mulher fala desse lugar, cada palavra ecoa muito além da conversa. Ela ecoa dentro da mente do homem, fazendo-o repensar suas atitudes e, muitas vezes, até rever a forma como se relaciona com o mundo. Quando uma mulher de alto valor é colocada à prova, sua primeira reação não é explodir, mas observar. Ela não se apressa em responder para se defender. Ela entende que o silêncio inicial pode ser mais poderoso do que qualquer justificativa apressada. E nesse silêncio, o homem começa a sentir o peso das próprias palavras. Se alguém a desrespeita, ela não entra em longas explicações. Não tenta convencer de que merece respeito. Ela mostra, com poucas palavras, que aquele comportamento não encontra espaço em sua vida. Pode ser um simples "não fale comigo assim", ou até o ato de se levantar e sair. A força não está no volume, mas na clareza com que o limite é estabelecido. Esse tipo de resposta surpreende, porque não corresponde ao que muitos homens esperam. Eles estão acostumados a discussões, choros, tentativas de agradar, mas diante de uma mulher que não se justifica demais, que não pede por consideração, mas simplesmente se coloca de maneira firme, eles são obrigados a repensar sua postura. Carl Jung dizia que aquilo que não é enfrentado no consciente retorna como destino. E nesse sentido, uma mulher de alto valor é como um espelho. Quando ela fala, ela obriga o homem a se enxergar. Enxergar sua arrogância, seu excesso, sua falta de controle. É como se, sem levantar um dedo, ela colocasse diante dele a imagem do que ele realmente está sendo. E é exatamente isso que desperta respeito. Porque não se trata apenas de um diálogo comum, mas de um impacto psicológico profundo. As palavras dela carregam a energia de alguém que não está disposta a negociar princípios. E essa energia é sentida, mesmo que o homem não compreenda racionalmente. Um detalhe ainda mais marcante é que essas mulheres não têm medo do silêncio. Elas sabem que o silêncio também é comunicação. Enquanto muitas pessoas correm para preencher cada segundo com explicações, elas sabem que o vazio pode ser ensurdecedor. Às vezes, um simples olhar, um levantar de sobrancelha ou a escolha de não responder já diz tudo. E esse não dito pesa mais do que qualquer discurso. Jung lembrava que a psique humana é extremamente sensível a símbolos, e o silêncio, usado com consciência, é um dos símbolos mais fortes que existem. Ele transmite a mensagem de que não há necessidade de gastar energia onde não existe reciprocidade. Ele mostra que a mulher está inteira em si mesma e que não precisa provar nada para manter sua posição. Quando um homem tenta testar os limites de uma mulher de alto valor, ele rapidamente descobre que o jogo não funciona. Se ele usa ironias para diminuir, ela não devolve no mesmo tom. Ela responde com uma simplicidade que desmonta qualquer tentativa de manipulação. Pode ser algo direto como: "Se você acha que precisa me diminuir, talvez não devesse estar aqui." E pronto. Uma frase curta, sem gritos, sem explicações, mas carregada de significado. Se ele tenta provocar ciúmes, ela não cai na armadilha. Não corre atrás, não faz escândalos, não se coloca em posição de disputa. Ela simplesmente mostra, em seu comportamento, que não compete por atenção, que a energia dela não está disponível para jogos pequenos, e de repente, aquilo que era usado como teste se transforma em um espelho da insegurança masculina. Esse é um dos maiores segredos. A fala de uma mulher de alto valor não denuncia carência. Ela não precisa justificar suas escolhas para ser compreendida. Ela não precisa implorar por validação para se sentir segura. Suas palavras vêm de um lugar onde a certeza já existe, e é essa certeza que transmite poder. Jung dizia que o inconsciente reconhece a autenticidade antes mesmo de entendermos o conteúdo racionalmente. E é exatamente isso que acontece. O homem sente que está diante de alguém íntegro,
alguém que não precisa vestir máscaras para ser respeitada. Isso o confronta. Isso o faz rever sua forma de agir, muitas vezes sem perceber. Outro ponto fundamental é a forma como essas mulheres lidam com a rejeição. Se um homem não corresponde, se ele não valoriza, elas não imploram por mudanças. Não fazem discursos emocionados tentando provar que são dignas. Elas simplesmente se retiram. E essa retirada é um recado mais poderoso do que qualquer discussão. Porque o homem entende, no silêncio, que perdeu algo que não é fácil de encontrar. É nessa atitude que está o verdadeiro conselho. A mulher de alto valor fala com clareza, mas também sabe quando não precisa falar nada. Sabe quando a melhor resposta é a ausência. E essa ausência pesa. Ela é lembrada, ecoa, deixa marcas que dificilmente serão apagadas. E o curioso é que, muitas vezes, a força dessa mulher não está em convencer um homem a mudar. Está em ser tão fiel a si mesma que o homem percebe que só há duas opções: crescer para acompanhá-la ou se afastar por não estar pronto. Em ambos os casos, ela não perde, porque não negociou o próprio valor em nenhum momento. Quando uma mulher de alto valor se posiciona, não existe hesitação em sua voz. Ela pode até falar baixo, mas cada palavra carrega uma convicção que o homem sente imediatamente. Não é a altura do tom que impressiona, é a segurança, e segurança não se finge. Segurança é construída a partir da clareza interna de quem sabe o que merece. Por isso ela nunca precisa ameaçar para ser respeitada. Não precisa dizer, se você fizer isso, eu vou embora. Ela apenas mostra em seus atos que não permanece onde não é tratada da forma correta. E essa coerência entre fala e atitude é o que causa o maior impacto. O homem percebe que não está diante de um discurso vazio, mas de uma verdade vivida. Carl Jung explicava que o inconsciente humano reconhece rapidamente o que é genuíno e o que é artificial. E quando a comunicação de uma mulher vem desse lugar de autenticidade, ela ativa no homem um respeito involuntário. Mesmo que ele tente resistir, mesmo que queira impor sua força, algo dentro dele entende que não adianta. Porque não há brecha para manipulação. Não há espaço para barganhas emocionais. Essa postura se reflete até mesmo nos momentos de afeto. Quando ela elogia, o elogio não soa como uma tentativa de agradar. Ele soa verdadeiro, porque vem de alguém que não tem medo de reconhecer o que é bom. Quando ela se aproxima, não é por carência, mas por escolha. E o homem sente a diferença, porque a energia não é de necessidade, é de abundância. Da mesma forma, quando ela diz não, esse não precisa de muitas explicações. Ele não vem carregado de culpa, não vem acompanhado de justificativas infinitas. É um não limpo, firme, dito com a tranquilidade de quem sabe que não deve nada a ninguém. E esse tipo de não tem um poder quase irresistível. Ele não provoca raiva, provoca respeito. É por isso que os homens lembram tanto dessas mulheres. Mesmo depois que o tempo passa, mesmo depois que a vida segue, as palavras ditas por elas continuam ecoando. Porque não foram palavras soltas, jogadas ao vento. Foram palavras carregadas de presença, de verdade e de significado. E palavras assim não desaparecem. Elas ficam gravadas na memória e, mais ainda, na consciência. Quando surge um conflito, uma mulher de alto valor não entra em uma disputa interminável. Ela não perde o controle, não transforma cada situação em um campo de guerra. Em vez disso, ela organiza as palavras como quem organiza a própria alma. Cada frase tem um propósito e cada pausa carrega uma mensagem. Se o homem tenta distorcer o que ela diz, ela não se desespera para se explicar. Ela apenas repete de maneira clara aquilo que realmente quis comunicar, sem drama, sem rodeios, e justamente por não se perder em justificativas, sua fala ganha ainda mais peso. Quando o homem tenta provocar, ela não devolve a provocação. Ela olha nos olhos, respira fundo e responde de forma tão direta que desmonta qualquer tentativa de manipulação. Algo simples como: se você está tentando me irritar, não vai conseguir.
Esse tipo de resposta não cria briga, mas deixa claro que ela não está disponível para jogos emocionais. E quando o homem percebe isso, quando entende que nada do que ele faça vai tirá-la do eixo, ele sente que está diante de uma força diferente. Uma força que não é feita de imposição, mas de estabilidade. E estabilidade é algo raro, algo que inspira admiração mesmo nos homens mais resistentes. Jung dizia que a psique busca equilíbrio, e a presença de uma mulher assim é justamente esse ponto de equilíbrio. Ela não se deixa arrastar pelos extremos. Não exagera no silêncio, não exagera na fala. Sabe dosar cada palavra e cada gesto de acordo com a situação. E essa sabedoria é o que a torna tão marcante. Em situações de conquista, por exemplo, ela não precisa se vangloriar. Ela compartilha suas vitórias sem arrogância, com naturalidade. E esse tom sereno faz com que até os maiores feitos soem ainda mais grandiosos. Porque quando não há necessidade de exibição, a grandeza se mostra sozinha. Já em situações de despedida, quando decide que algo chegou ao fim, sua comunicação é limpa. Não há insultos, não há tentativas de humilhar, há apenas clareza. Isso não serve mais para mim. E ao dizer isso, ela não apenas encerra um ciclo, ela mostra ao homem que sua paz vale mais do que qualquer vínculo. Esse tipo de despedida não gera apenas saudade, gera arrependimento, porque ele sabe que perdeu algo que não encontrará facilmente em outro lugar. É justamente essa combinação, firmeza sem agressividade, silêncio sem passividade, presença sem exibicionismo, que torna a fala dessas mulheres tão poderosa. Elas não precisam provar nada, e é exatamente por isso que os homens não conseguem esquecer. No trabalho, por exemplo, a diferença fica ainda mais evidente. Enquanto muitas pessoas usam a voz para competir, para se impor de maneira forçada, uma mulher de alto valor se destaca pela objetividade. Ela não precisa levantar a voz em uma reunião. Quando fala, todos escutam, porque existe clareza no que ela diz. Ela não se perde em detalhes desnecessários, não busca provar inteligência a cada frase. Sua segurança faz com que suas palavras tenham um peso maior do que discursos longos e confusos. Na família, sua presença também é notada. Ela não se envolve em discussões intermináveis, não entra em dramas que sugam energia. Sabe o momento de falar e sabe também o momento de calar. E quando fala, é com equilíbrio, sem gritar, sem humilhar, mas também sem abrir mão do que acredita. Esse tipo de postura ensina sem precisar dar lições. A própria forma de se colocar já é um exemplo para todos ao redor. Nos relacionamentos íntimos, a comunicação é ainda mais reveladora. Ela não mendiga afeto, não exige atenção de forma carente. Quando expressa desejo ou necessidade, faz isso com tranquilidade, sem medo de parecer vulnerável. E é justamente essa tranquilidade que cria atração, porque não há cobrança escondida em suas palavras. Ela não fala para prender o outro, ela fala para compartilhar o que sente, e deixa claro que, se não houver reciprocidade, ela sabe seguir seu caminho. O homem percebe essa diferença. Enquanto muitas relações são construídas em torno de jogos emocionais, a presença dessa mulher quebra esse ciclo. Ele entende que está diante de alguém que não vai disputar quem grita mais alto, nem entrar em competições de quem cede primeiro. E isso o obriga a se posicionar de outra forma, com mais verdade e menos máscara. Carl Jung dizia que o inconsciente humano é profundamente afetado por símbolos, e uma mulher que fala a partir do próprio valor se torna, por si só, um símbolo. Ela simboliza maturidade, equilíbrio e autossuficiência. E diante de um símbolo tão forte, o homem sente que precisa rever suas próprias atitudes, mesmo sem ninguém apontar o dedo. Esse é o poder silencioso dessas mulheres. Elas não precisam ameaçar, não precisam implorar, não precisam se desgastar. Sua comunicação é simples, mas nunca é fraca. É direta, mas nunca é agressiva. E é por isso que fica gravada na memória de todos que cruzam seu caminho. Quando um homem tenta desrespeitar uma mulher de alto valor em público, a reação dela não é se rebaixar ao mesmo nível.
Ela não entra em ataques pessoais, não perde o controle, não transforma o momento em um espetáculo de humilhação. Ela respira fundo, mantém a postura e responde com uma frase curta, clara, impossível de ser ignorada. Algo como: você pode discordar de mim, mas não vai falar comigo dessa forma. E pronto. Não há grito, não há drama, mas a mensagem fica registrada em todos que presenciam a cena. A força está no autocontrole, e esse autocontrole é mais respeitado do que qualquer explosão de raiva. Em momentos de manipulação, quando alguém tenta distorcer fatos ou jogar com suas emoções, ela não cai no enredo, não se justifica, não corre para provar inocência. Ela enxerga a tentativa de controle e responde com firmeza. Às vezes, com uma pergunta simples: por que você está tentando inverter a situação? Essa inversão de olhar desmonta a manipulação porque o manipulador perde o terreno. Ele percebe que não está lidando com alguém ingênuo e que qualquer tentativa de jogo será rapidamente exposta. Quando precisa impor autoridade, ela também não abre mão da sua essência feminina. Ela não tenta copiar a agressividade de homens autoritários. Pelo contrário, usa sua própria energia como força. Fala com clareza, olha nos olhos e transmite a mensagem de que sabe o que está dizendo. É a firmeza na voz, combinada com a calma na expressão, que conquista o respeito. Não é necessário exagero quando a confiança já é visível. Jung explicava que o poder verdadeiro não vem da máscara que usamos diante dos outros, mas da integração com o que somos por dentro. E é isso que torna a fala de uma mulher de alto valor tão transformadora. Ela não fala para esconder inseguranças, fala a partir daquilo que já está resolvido dentro dela. Por isso, suas palavras não soam como defesas, mas como declarações de verdade. E o impacto é inevitável. O homem pode até não concordar, pode resistir no momento, mas aquela frase permanece. Ela fica gravada, volta à mente em silêncio, ecoa nos pensamentos dias depois. Porque não foi apenas uma resposta comum. Foi uma resposta carregada de presença, e presença é algo que não se esquece. Na intimidade, a diferença se torna ainda mais evidente. Enquanto muitas mulheres têm medo de parecer frágeis, a mulher de alto valor não teme mostrar vulnerabilidade. Ela entende que vulnerabilidade não é fraqueza, é confiança. Por isso, quando diz, eu preciso de você agora, não soa como dependência, soa como escolha. E essa escolha tem um peso imenso, porque o homem percebe que ela poderia seguir sozinha, mas decidiu compartilhar aquele momento com ele. Da mesma forma, quando ela expressa insatisfação, não faz isso em tom de cobrança. Não há acusações, não há chantagem emocional. Ela apenas afirma, isso não me faz bem. E a forma simples e direta como coloca a verdade obriga o homem a escutar. Não é um pedido de atenção desesperado, é uma linha traçada com clareza. E essa linha muda completamente a dinâmica da relação. Ela também sabe elogiar sem medo. Quando reconhece uma qualidade, não faz isso para manipular, mas porque enxerga valor de verdade. E esse elogio sincero, vindo de alguém que não precisa bajular, tem um efeito muito maior do que palavras vazias. O homem sente orgulho, sente-se valorizado, mas sem a sensação de que precisa corresponder a um jogo. É como se ela dissesse, eu vejo quem você é e reconheço o que existe de bom em você. E quando ela decide se afastar, até nisso sua comunicação é diferente. Ela não ameaça, não faz discursos longos, não transforma o fim em espetáculo. Ela apenas declara com calma, isso não serve mais para mim. E essa calma é muito mais devastadora do que qualquer grito, porque o homem percebe que ela não está reagindo no calor do momento. Ela está decidida, e não há nada que ele possa fazer para mudar a escolha. Jung dizia que a verdadeira transformação nasce quando somos confrontados com algo que não conseguimos ignorar. E uma mulher de alto valor é exatamente esse confronto. Suas palavras não são apenas sons, são espelhos. Espelhos que obrigam o homem a se ver de verdade, e nem sempre ele gosta do que vê. Mas, inevitavelmente, essa visão o marca para sempre. No amor,
A fala de uma mulher de alto valor não é previsível. Ela não repete frases prontas, não usa clichês vazios. Cada palavra parece ter sido escolhida com cuidado, porque carrega intenção verdadeira. Quando ela diz, "Eu gosto de estar com você", o homem sente que é real, porque não vem acompanhado de carência, mas de liberdade. Ela poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar ali, e isso por si só já é poderoso. Ela também sabe usar o silêncio como parte da intimidade. Não precisa preencher todos os espaços com conversa para se sentir segura. Sabe que o simples fato de estar presente já comunica algo. O homem ao lado dela sente essa energia. Percebe que não está diante de alguém que teme o vazio, mas de alguém que entende que até o silêncio pode ser cúmplice. Quando surgem conflitos na relação, ela não explode em acusações, nem guarda rancor para usar depois como arma. Ela fala na hora certa, de forma clara, sem misturar assuntos antigos. Se algo a incomoda, ela coloca sobre a mesa com tranquilidade. E justamente por não acumular ressentimentos, sua voz tem ainda mais força, porque não fala do calor da emoção, mas de uma consciência já amadurecida. Nos momentos de afeto, a diferença também é notável. Ela não tem medo de demonstrar carinho, mas seu carinho não é moeda de troca. Não é oferecido com a intenção de comprar atenção. É dado de forma natural, como expressão de quem realmente está em paz consigo mesma. E isso cria uma conexão autêntica, sem pressões, sem cobranças escondidas. E quando se trata de desejo, sua comunicação é ainda mais marcante. Ela não precisa de palavras elaboradas para expressar o que quer. Às vezes um olhar basta, um toque basta. E esse tipo de linguagem sutil que não força, mas convida, tem um efeito profundo no homem, porque mostra que ela não precisa controlar para atrair. Ela simplesmente permite que a própria energia fale por ela. Jung dizia que o inconsciente responde de forma intensa ao que é autêntico, e a autenticidade de uma mulher de alto valor, seja no amor, na intimidade ou no silêncio, cria um impacto que não se apaga. O homem pode até tentar esquecer, mas as palavras dela, e até mesmo as pausas dela, continuam ecoando por muito tempo. Na intimidade, a força da mulher de alto valor está justamente no contraste. Ela pode ser firme ao colocar limites, mas também sabe ser doce quando escolhe se abrir. Esse equilíbrio cria no homem uma sensação rara. Ele sente segurança e, ao mesmo tempo, sente mistério. Porque nunca sabe ao certo o que esperar, já que cada palavra dela vem carregada de intenção verdadeira. Ela não usa a vulnerabilidade como manipulação. Quando se mostra sensível, não é para provocar pena, mas porque confia no espaço que construiu. E essa entrega, feita de forma consciente, é muito mais poderosa do que qualquer estratégia para segurar alguém. O homem entende que não está diante de um jogo, mas de uma escolha genuína de compartilhar quem ela é. Mesmo nos momentos de confronto íntimo, sua fala é diferente. Ela não grita, "Você nunca me ouve." Ela olha nos olhos e diz, "Eu preciso que você me escute." Poucas palavras, mas ditas com calma e firmeza, criam um impacto muito maior do que longos discursos emocionados. E mais do que isso, abrem espaço para que o homem realmente perceba sua presença. Ela também não tem medo de demonstrar desejo, mas o faz sem pressa, sem urgência, sem a necessidade de provar nada. Sua linguagem corporal, seu olhar e até o tom de voz já comunicam muito mais do que frases explícitas. E essa naturalidade aumenta a atração, porque o homem sente que não está sendo pressionado, e sim convidado. No cotidiano, suas palavras constroem confiança. Ela não promete o que não vai cumprir, não fala apenas para agradar. Se diz, "Estou com você", é porque está de fato. Se afirma, "Isso não me serve", é porque já decidiu. Não há contradição entre o que fala e o que faz. E é essa coerência que dá peso a tudo que sai de sua boca. Carl Jung dizia que a psique humana é moldada pela coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. E uma mulher de alto valor vive exatamente dessa forma, integrada. Por isso, quando fala, o impacto não vem só das palavras, mas da energia inteira que a sustenta.
E essa energia o homem não consegue esquecer. Ela se torna referência, um padrão silencioso que fica registrado dentro dele. A mulher de alto valor sabe que cada detalhe da sua comunicação transmite algo. O tom de voz, a pausa entre as frases, a maneira como olha, até o jeito de se mover. Tudo isso fala antes mesmo das palavras. E é justamente por estar consciente desses sinais que ela não precisa forçar nada. Sua presença já é eloquente. Quando deseja algo, não pede com ansiedade. Ela simplesmente coloca sua vontade de forma clara. Eu quero isso. E essa simplicidade tem um poder imenso, porque mostra que ela não tem medo de assumir desejos. O homem percebe que não está diante de alguém que esconde o que sente para parecer forte. Está diante de alguém que tem coragem de ser transparente. Da mesma forma, quando decide negar algo, o não dela não soa agressivo, nem cheio de justificativas. É direto, limpo, definitivo. E esse não transmite mais autoridade do que qualquer explicação longa, porque mostra que ela sabe onde estão os próprios limites. Na intimidade, essa clareza se transforma em magnetismo. Um simples sussurro pode ter mais efeito do que um discurso inteiro, porque não é apenas o que ela fala, mas a forma como fala. A calma, a firmeza e até o silêncio criam uma atmosfera de mistério e atração. E o homem, sem perceber, é conduzido por essa energia. Ela entende que a conexão não se cria com pressa, mas com presença. Por isso, mesmo nos momentos mais intensos, nunca parece desesperada. Há sempre equilíbrio. E esse equilíbrio, paradoxalmente, é o que mantém a chama acesa. O desejo cresce porque não nasce da necessidade, mas da escolha. Carl Jung dizia que aquilo que é dito com verdade toca não apenas a mente, mas também a alma. E essa é a marca da mulher de alto valor. Suas palavras atravessam. Não ficam na superfície, não se perdem no vento. Elas se instalam, transformam, permanecem. E muitas vezes o homem só percebe a profundidade do impacto dias depois, quando a lembrança retorna como um eco silencioso. É por isso que ela nunca é esquecida. Mesmo quando a vida segue, mesmo quando outros rostos aparecem, existe algo nas palavras dela que continua presente, porque não foi apenas o que disse, foi a energia inteira que acompanhava cada palavra. Uma mulher de alto valor compreende que não são apenas os grandes momentos que definem sua força, são os detalhes do dia a dia, o modo como se levanta da mesa quando algo não a agrada, o jeito como olha para alguém que ultrapassa o limite, a calma com que diz, não vou discutir sobre isso agora. Essas pequenas atitudes falam mais alto do que longos discursos. Ela não gasta palavras onde sabe que não haverá escuta. Não desperdiça energia tentando convencer quem já decidiu não respeitar. E isso desconcerta, porque a maioria das pessoas insiste, repete, implora. Ela não. Ela apenas mostra, com suas ações, que não há espaço para quem não sabe corresponder. E o silêncio dela é tão forte que muitas vezes causa mais reflexão do que qualquer briga. Nos momentos em que decide se expressar, suas frases têm uma precisão quase cirúrgica. Não são cheias de rodeios, não são decoradas para impressionar. São diretas, limpas e por isso mesmo ganham um peso especial. O homem sente que não pode simplesmente ignorar o que foi dito, porque quando ela fala, não é apenas para ocupar espaço, é para marcar presença. Na convivência social, essa mesma postura se traduz em autoridade natural. Ela não precisa pedir para ser respeitada em um grupo. A forma como se comporta, a maneira como se comunica, já conquista a atenção. As pessoas notam que ali existe alguém que não fala para agradar, mas também não fala para competir. Fala porque tem algo real a dizer. E é isso que gera respeito. Carl Jung dizia que o inconsciente humano responde de maneira imediata àquilo que transmite verdade. E é essa verdade que se sente em cada gesto, em cada silêncio e em cada palavra de uma mulher de alto valor. Mesmo quando não está tentando ensinar, ela ensina. Mesmo quando não busca liderar, ela lidera. Sua simples forma de existir
já é uma espécie de orientação para todos ao redor. E os homens, em especial, sentem essa diferença com mais intensidade, porque não estão acostumados a lidar com alguém que não joga o jogo comum das relações. Ela não se perde em discussões intermináveis, não usa chantagens, não precisa gritar para ser ouvida. Sua força está no modo como se coloca, e isso basta para transformar qualquer ambiente em que esteja. Há algo fascinante na forma como uma mulher de alto valor fala. Não é apenas o conteúdo, é a atmosfera que se cria ao redor de suas palavras. Às vezes, uma frase dela parece simples demais, mas depois que o silêncio volta, você percebe que ainda está pensando no que acabou de ouvir. Ela pode dizer algo tão direto quanto: "Isso não é suficiente para mim", e de repente a conversa muda de tom. O homem sente que não está diante de uma reclamação, mas de uma verdade que não pode ser contestada. Em outros momentos ela prefere não dizer nada, e o silêncio vindo dela tem peso. É quase como um espelho. O homem começa a ouvir o próprio barulho, a própria insegurança ecoando no espaço que ela deixou vazio. Jung dizia que a psique humana responde não apenas às palavras, mas ao que está por trás delas. E por isso, quando uma mulher de valor fala, não é só o som que importa, é a energia, é a convicção, é a ausência de medo no olhar. Curiosamente, ela não precisa ensaiar frases de efeito. Não depende de discursos prontos para ser ouvida. Até no cotidiano mais banal, sua fala carrega uma espécie de dignidade silenciosa. É quando pede algo, sem elevar o tom. É quando agradece, sem bajulação. É quando se retira, sem precisar justificar cada passo. E essa naturalidade é o que mais impressiona. Porque enquanto muitos buscam adornar as palavras para conquistar respeito, ela conquista justamente pela ausência de esforço. O valor que ela tem por si mesma se infiltra em cada gesto, cada pausa, cada resposta. O homem percebe isso mesmo quando tenta resistir. Ele pode não concordar, pode até fingir que não ligou. Mas horas depois aquela frase ainda vai estar ecoando dentro dele, não por ser barulhenta, mas por ser verdadeira. Uma mulher de alto valor não conversa para preencher o vazio. Ela fala quando tem algo a dizer, e esse detalhe muda tudo. Os homens sentem a diferença, porque estão acostumados com palavras jogadas ao vento, justificativas intermináveis, frases ditas para agradar. Mas diante dela, cada palavra parece carregada de intenção. Às vezes é só um "não quero isso" e parece definitivo. Outras vezes é um "estou bem", mas dito com tanta segurança que ninguém ousa questionar. Jung lembrava que a comunicação não é só racional. Existe algo subterrâneo, uma camada invisível que toca o inconsciente. E é nessa camada que a fala dessas mulheres age. Não é o argumento lógico que prende. É a força simbólica que acompanha a voz. Ela pode sorrir e dizer pouco. E esse pouco vale mais do que um discurso inteiro, porque não há contradição. O que ela fala, ela sustenta. O que ela nega, ela cumpre. Essa coerência é rara e por isso impacta tanto. O mais curioso é que até quando erra, ela se comunica de forma diferente. Não se perde em desculpas sem fim. Assume: "eu estava errada", e segue. Sem drama, sem vitimismo. Essa simplicidade desconcerta, porque mostra maturidade. E é nessa mistura de firmeza e calma, simplicidade e profundidade, que reside a verdadeira força. Ela não precisa ser previsível, não precisa ser perfeita. O que a torna inesquecível é a maneira como consegue transformar até a palavra mais comum em algo cheio de significado. Imagine a cena. Um homem tenta provocar, joga uma ironia para testar os limites. Ela apenas o encara por um instante e responde: "Você pode fazer melhor que isso." Silêncio. A brincadeira perde a graça. Ele sente que não está diante de alguém comum. Em outra situação, ele tenta impor sua vontade, levantar a voz. Ela não grita de volta. Só diz, calma e firme: "Se você precisa falar assim, eu não preciso ouvir." E se afasta. Não há espetáculo, mas há um peso impossível de ignorar. Esse é o poder da palavra alinhada com a presença. Não é teatro,
Não é manipulação. É a força de quem não está disposta a negociar o próprio valor. Carl Gustav Jung dizia que tudo aquilo que é dito com verdade penetra mais fundo do que 1000 explicações. E é isso que acontece quando uma mulher de alto valor fala. Suas palavras não se perdem no ar. Elas se instalam, geram desconforto quando precisam, trazem clareza quando o ambiente está confuso e deixam marcas que permanecem muito tempo depois. Ela pode estar num jantar com amigos e alguém soltar um comentário desrespeitoso. Não precisa brigar, não precisa humilhar. Olha nos olhos e fala: "Não acho isso engraçado." O clima muda. De repente, todos percebem que aquela frase simples carregava algo maior. O respeito se instala, mesmo sem ninguém admitir em voz alta. É assim que se cria autoridade. Não no grito, mas na firmeza. Não na insistência, mas na clareza. E isso faz dela uma presença impossível de ser ignorada. No dia a dia, a diferença aparece nos momentos mais simples. Um homem promete algo e não cumpre. Muitos esperariam uma discussão longa, uma cobrança cheia de emoção. Ela não. Ela apenas diz: "Você mostrou quem é." E deixa a frase no ar. Poucas palavras, mas impossíveis de serem esquecidas. Outro exemplo. Ele tenta testar sua paciência, provoca com descaso. Ela não se exalta. Olha firme e responde: "Não perco tempo com quem não me leva a sério." Fim da conversa. Não há espaço para prolongar o jogo. Essas frases curtas, ditas no tom certo, valem mais do que qualquer argumento elaborado, porque não partem da raiva, mas da consciência. E consciência tem uma força que o inconsciente reconhece imediatamente. Jung falava sobre a energia simbólica das palavras, e é isso que acontece aqui. Não importa se a frase é curta ou longa, o que realmente marca é a energia de quem fala. Por isso, a mulher de alto valor não precisa decorar discursos, ela só precisa estar inteira em si mesma. O resto flui naturalmente, e até quando escolhe se calar, sua comunicação permanece poderosa. O silêncio dela não é vazio. É um recado. É o não dito que pesa mais do que qualquer briga. É o olhar que mostra: aqui você não passa. O homem, diante disso, percebe que está em outro território. Um território onde manipulações não funcionam, onde gritos não intimidam, onde a única coisa que importa é a verdade. E esse território não é controlado por ele. É sustentado por ela. Às vezes o impacto não está no que ela fala, mas em como ela fala. Um tom baixo, firme, quase sereno. E, paradoxalmente, é justamente essa serenidade que desarma. Porque o homem espera resistência, espera barulho, mas encontra calma. E essa calma pesa mais do que qualquer grito. Imagine uma discussão. Ele está exaltado, tentando provar um ponto a qualquer custo. Ela, em vez de entrar no mesmo ritmo, responde: "Você está nervoso. Quando se acalmar, a gente conversa." E para por aí. Não há briga, não há desgaste. Só uma linha traçada com firmeza. Outra cena. Ele tenta minimizar um esforço dela. Qualquer outra poderia se justificar, explicar cada detalhe. Ela não. Olha firme e diz: "Eu sei o valor do que fiz." Silêncio. Não há contra-argumento que resista a essa clareza. Jung dizia que a psique se curva diante do que é autêntico. E é isso que acontece nesses momentos. Não é a força bruta da palavra que convence, mas a pureza dela. Não é a quantidade, é a consistência. Essa mulher não fala para vencer debates, ela fala para deixar claro quem é. E quando se cala, não é porque não tem o que dizer, é porque já disse tudo com a própria postura. É por isso que sua presença nunca passa despercebida. Mesmo sem tentar, ela se torna referência. Os outros ajustam o tom, medem as palavras, repensam a atitude. Não porque ela pediu, mas porque sua forma de se comunicar obriga a isso. Há momentos em que a força dela está justamente na simplicidade. Ele tenta desdenhar, fazer pouco caso. Ela responde apenas: "Não fale comigo assim." Sem gritos, sem justificativas. E essa frase, tão direta, encerra qualquer tentativa de continuar o jogo. Outra situação. Ele some.
Reaparece quando quer, acreditando que ela vai estar sempre disponível. Ela não faz cena, não implora explicações. Só diz, eu não funciono desse jeito. E segue a vida. De repente, o peso não está na ausência dele, mas na presença dela que não se deixa prender. Esse tipo de resposta mexe com o inconsciente do homem, porque no fundo ele esperava resistência, esperava drama, mas recebe clareza, e a clareza é muito mais difícil de enfrentar. Jung explicava que a psique reage de forma intensa ao que não pode ser manipulado, e uma mulher de alto valor é exatamente isso, um ponto fixo. Ela não se dobra para agradar, não se molda para caber no espaço de ninguém. E essa integridade aparece em cada frase que escolhe dizer. Quando ama, ela não tem medo de mostrar. Mas até o eu te amo dela soa diferente. Não é dependente, não é pedido de atenção. É declaração, é escolha. E o homem sente que não está diante de alguém que precisa dele para sobreviver, mas de alguém que o quer por decisão. Essa diferença transforma completamente a forma como ele a enxerga. Até nos momentos de despedida, a fala dela tem um poder que atravessa. Ela não dramatiza, não insulta, não prolonga o fim. Apenas afirma, acabou para mim. E vai embora. Sem volta atrás, sem tentativas de negociação. E é justamente por essa firmeza que sua ausência nunca é esquecida. Em muitas situações, o que impressiona não é a quantidade de palavras, mas o peso de uma única frase. Ele tenta impor controle, dar ordens. Ela apenas diz, eu não sou conduzida por quem não sabe se conduzir. E o silêncio que vem depois é quase insuportável, porque o homem entende, sem precisar de mais explicações, que perdeu a autoridade que tentava forçar. Quando alguém mente para ela, não precisa de confrontos barulhentos, não faz escândalo, olha nos olhos e fala, eu já sei a verdade. E deixa o resto no ar. A mente do outro se encarrega de preencher o vazio. Esse vazio dói mais do que qualquer acusação direta. Nos momentos de carinho, ela também fala diferente. Não dramatiza o afeto, não transforma o amor em dependência. Ela pode simplesmente dizer, eu gosto de estar perto de você. E essa frase soa verdadeira, porque não vem da necessidade, mas da escolha. É um afeto livre, e justamente por isso é tão atraente. Carl Jung explicava que o inconsciente reconhece a autenticidade antes mesmo de entender racionalmente o conteúdo. Por isso, palavras que carregam verdade têm um alcance tão profundo. Elas não convencem apenas a mente, elas atravessam a alma. E uma mulher de alto valor fala exatamente desse lugar, do lugar em que nada precisa ser forçado. O homem pode até resistir no momento, pode fingir que não se abalou, mas mais tarde, quando está sozinho, aquela frase volta. Aquela postura volta, e o silêncio dela volta ainda mais forte. Porque ele percebe que não foi apenas uma conversa comum, foi um espelho, e ser colocado diante de um espelho é sempre desconfortável. É nesse ponto que muitos homens mudam, não porque ela exigiu, não porque implorou, mas porque o simples modo como ela falou obrigou a psique deles a se reposicionar. Esse é o efeito raro, quase impossível de se apagar, que a presença de uma mulher de alto valor deixa. Um homem inseguro tenta provocar ciúmes, acreditando que assim vai chamar atenção. Ela não se altera, não entra no jogo. Olha com calma e diz apenas, se você precisa disso para se sentir importante, talvez não seja comigo que deva estar. E volta ao que estava fazendo. O recado foi dado, sem drama, sem briga. Outro momento. Ele se contradiz, tentando justificar uma atitude errada. Qualquer outra pessoa poderia discutir, pressionar, buscar provas. Ela não precisa. Fala baixo, mas firme. Suas ações já disseram tudo. E não insiste mais. A força está justamente em não prolongar. No afeto, a comunicação dela tem o mesmo peso. Ela não promete eternidade, não fantasia perfeição. Quando diz, eu quero você, é direto, cru, sem máscaras. E esse desejo, por não vir de carência, se torna ainda mais magnético,
porque o homem sente que não está sendo usado para preencher um vazio, mas escolhido de forma consciente. Jung lembrava que a alma feminina tem o poder de revelar no homem aquilo que ele esconde de si mesmo. E as palavras de uma mulher de alto valor fazem exatamente isso. Não são apenas frases, são espelhos. Cada resposta dela, cada silêncio, mostra ao homem o que ele realmente está sendo naquele instante. Às vezes arrogante, às vezes imaturo, às vezes frágil. E esse reflexo não pode ser ignorado. É por isso que até quando ela se despede, sua fala continua ecoando. Não há grito, não há insulto. Só uma frase simples. Eu não quero mais isso. E pronto. O homem entende que não se trata de ameaça, mas de decisão. E decisões assim não voltam atrás. Essa combinação de clareza e calma cria algo quase impossível de resistir. As palavras dela não são jogadas, são marcadas. Elas ficam. Mesmo dias depois, mesmo meses depois, ainda reverberam na mente de quem as ouviu. Não porque foram bonitas, mas porque foram verdadeiras. Ele tenta intimidar, fala mais alto, aproxima-se demais, impõe presença. Ela não recua, não entra na disputa. Só diz, quase num sussurro, não é assim que se fala comigo. E nesse instante, toda a força dele se esvazia. Outro momento. Ele tenta justificar uma falha com desculpas intermináveis. Ela escuta em silêncio. No final, responde, se fosse importante para você, já estaria feito. Não há grito, não há repetição. A frase corta fundo porque mostra a verdade nua. No amor, a mesma clareza. Quando está feliz, não precisa exagerar. Ela olha nos olhos e diz, eu me sinto bem ao seu lado. Simples. Mas o homem sabe que não é um jogo. É real. E o real é sempre mais marcante do que qualquer promessa elaborada. Carl Gustav Jung dizia que existem palavras que despertam forças escondidas no inconsciente. Palavras que atravessam a defesa, que não pedem permissão para entrar. E a fala de uma mulher de alto valor carrega exatamente esse poder. Não porque ela decora frases de impacto, mas porque cada palavra vem de dentro, sustentada por quem ela é. Até quando ela diz não, o efeito é diferente. Isso não serve para mim. E pronto. Não há drama, não há chantagem, não há ameaça. É definitivo. E o homem entende que não se trata de resistência passageira, mas de limite. E limites, quando ditos com calma, se tornam inquebráveis. Esse é o paradoxo. Quanto menos ela força, mais impacto causa. Quanto menos ela tenta convencer, mais suas palavras ficam gravadas. Porque a força está no que não pode ser manipulado. Autenticidade. Ele a provoca esperando explosão. Ela sorri de leve e responde, você não me atinge assim. E a provocação perde força na mesma hora. Num jantar, alguém tenta ser sarcástico às custas dela. Qualquer outra poderia rebater com agressividade. Ela não. Levanta os olhos e diz, é engraçado, mas não comigo. E o clima muda. Ninguém ousa repetir. Quando sente que algo está errado, não cria novela, não vigia, não suplica, não ameaça. Fala direto. Prefiro que seja honesto. E espera. O peso da sinceridade cai sobre o outro como uma obrigação silenciosa. Jung lembrava que a verdade, quando dita sem máscaras, age como revelação. E por isso, a fala dela incomoda tanto. Não porque é agressiva, mas porque é clara. E a clareza, no fundo, sempre desarma. No afeto, a diferença é a mesma. Ela não tem medo de demonstrar carinho, mas seu carinho não vem da falta, vem da escolha. Quando diz, eu sinto sua falta, não soa como fraqueza. Soa como poder. O poder de alguém que poderia estar completo sozinho, mas decide compartilhar a própria abundância. E até no silêncio, ela fala. Um olhar demorado, um levantar de sobrancelha, o simples ato de não responder. Tudo isso comunica, tudo isso pesa, porque não é omissão, é decisão. E esse tipo de presença marca. O homem sai, a vida segue, mas aquela frase, aquele olhar, aquele silêncio continuam ecoando.
Não foram apenas momentos, foram impressões gravadas no inconsciente. Ele tenta brincar com o limite, atravessa a linha do respeito. Ela não precisa gritar, nem se estender. Diz apenas, comigo não. 3 palavras, e o suficiente para mudar toda a dinâmica. Quando ele tenta se fazer de desentendido, fingindo não perceber o óbvio, ela não entra em rodeios. Olha firme e solta. Você sabe o que fez. E o peso dessa frase faz com que ele não consiga se esconder atrás de desculpas. Até nas conversas simples, a presença dela se revela. Outros falam demais, preenchem o ar com frases vazias. Ela espera o momento certo e fala pouco. Mas quando fala, todos prestam atenção. Porque há substância. Porque não é barulho, é voz. Carl Jung dizia que a palavra verdadeira toca aquilo que está escondido no inconsciente. E essa é a marca dela. Cada vez que abre a boca, não atinge apenas os ouvidos, mas atravessa direto para a parte mais profunda do outro. E esse impacto não pode ser desfeito. No amor, sua fala tem o mesmo poder. Não faz promessas infinitas. Ela prefere dizer, eu estou aqui, agora. E esse agora tem mais peso do que qualquer fantasia de futuro. O homem sente que é escolhido no presente, e isso vale muito mais do que juras vazias. No adeus, sua voz carrega a mesma calma. Não se perde em acusações, não dramatiza. Ela diz, acabou para mim. E esse fim é definitivo. Não porque gritou, mas porque falou com a convicção de quem sabe o próprio valor. É essa convicção que se infiltra em cada frase, e é isso que permanece. Mesmo quando a cena termina, mesmo quando a vida segue, suas palavras continuam ecoando. Elas não foram ditas para preencher espaço, foram ditas para marcar. E marcam para sempre. Ele tenta inverter a situação, colocar a culpa nela. Ela não discute, não se perde em justificativas. Diz apenas, essa responsabilidade não é minha. E a manipulação perde o efeito na mesma hora. Outro momento. Ele faz pouco caso, ri de algo que ela leva a sério. Ela não se irrita, não implora por respeito. Responde, se não é importante para você, não faz sentido falar sobre isso. E encerra, não há confronto, mas também não há espaço para desvalorização. No convívio social, esse padrão se repete. Todos falam ao mesmo tempo, tentando dominar a conversa. Ela espera, e quando finalmente abre a boca, não precisa elevar o tom. A sala se silencia sozinha, porque há algo diferente na forma como ela se comunica. Não é barulho, é presença. Jung dizia que símbolos são mais fortes do que argumentos. E, de certa forma, a fala de uma mulher de alto valor é um símbolo de maturidade, de autocontrole, de autenticidade. Cada palavra dela funciona como um lembrete. Existe outra forma de viver, outra forma de se posicionar, outra forma de se relacionar. No amor, esse efeito é ainda mais profundo. Ela não pede garantias, não exige promessas. Quando diz, eu confio em você, não soa como ingenuidade, soa como poder, porque o homem entende que aquela confiança não nasceu da cegueira, mas da escolha consciente. E se ele trai essa confiança, ela não precisa implorar explicações. Ela apenas declara, não há mais espaço para isso na minha vida, e sai. O fim, dito desse jeito, carrega uma força impossível de apagar. Não é raiva, não é desespero, é certeza. E é justamente essa certeza que fica. Mesmo depois que a voz dela se cala, a lembrança continua ecoando. Não foi apenas o que disse, foi o que transmitiu. E essa energia ninguém esquece. Ele tenta medir forças. Interrompe, fala por cima, age como se a opinião dela fosse menor. Ela não insiste, não disputa espaço. Espera ele terminar e responde, agora que você terminou, eu vou falar. E o tom muda. Não porque ela gritou, mas porque deixou claro que merece ser ouvida. Outra cena. Ele promete algo que nunca cumpre. Qualquer outra se perderia em cobranças, repetições, mágoas acumuladas. Ela não. Olha firme e diz, suas palavras já não valem para mim. E não insiste.
A decisão está tomada. O silêncio que segue é mais pesado do que qualquer discussão. Até nos gestos pequenos, a diferença aparece. Quando alguém tenta invadir seu espaço, ela não pede desculpas, não recua envergonhada. Ela se endireita, levanta o queixo e ocupa o lugar que é seu. Esse gesto fala antes da boca. E todos ao redor entendem que ali está alguém que não negocia respeito. Carl Gustav Jung dizia que existe uma força especial no inconsciente quando encontramos pessoas que vivem em alinhamento com sua verdade. E uma mulher de alto valor é exatamente isso: alinhamento. Nada nela soa forçado. Nada soa como máscara. E é por isso que sua voz tem tanto peso, porque quando fala é a vida inteira que fala junto. No amor, essa autenticidade se torna ainda mais magnética. Ela não precisa dizer "eu te amo" 1000 vezes. Às vezes basta um "eu quero estar com você". E o homem sente o impacto, porque entende que não é dependência, é escolha. E escolha, quando vem de alguém que não precisa, vale mais do que qualquer promessa. E até no adeus, sua fala continua sendo firme. Não há choro teatral, não há acusações sem fim, só uma frase simples: acabou. E a certeza que acompanha essa palavra é tão forte que não deixa espaço para dúvidas. Esse é o efeito dela. Não importa se fala muito ou pouco, se diz sim ou se diz não. O que importa é que cada palavra carrega a marca de alguém que sabe exatamente quem é. E essa marca permanece. Ele tenta diminuí-la com ironia. Ela não se defende, não se explica. Diz apenas: se é assim que você precisa se sentir maior, continue. E o silêncio que segue é mais doloroso do que qualquer resposta agressiva. Outro momento. Ele tenta comprar sua atenção com promessas grandiosas. Ela não se impressiona. Olha nos olhos e responde: eu valorizo atitudes, não palavras vazias. A conversa termina ali, porque diante da clareza, a ilusão não tem espaço. Até nos momentos de ternura, a diferença é notável. Quando abraça, quando fala baixo, não é para prender, é para compartilhar. Eu gosto de você assim, do jeito que é. Uma frase simples, mas que tem um efeito devastador, porque é dita sem manipulação, sem exigência, sem cobrança. Carl Gustav Jung dizia que o verdadeiro poder não é o que grita para ser visto, mas o que permanece em silêncio e ainda assim é impossível de ignorar. E é isso que acontece com a fala dela. Mesmo quando não eleva o tom, mesmo quando fala pouco, a psique do outro registra, guarda e se transforma. Essa mulher não discute para vencer, não fala para conquistar a aprovação. Ela se comunica para expressar sua essência. E essa essência é tão sólida que não precisa de máscaras nem de adornos. O homem sente isso imediatamente. Ou cresce para estar ao lado dela, ou se afasta porque não suporta o reflexo. E é justamente nesse reflexo que mora o impacto. Ela não aponta erros o tempo todo. Ela apenas mostra com poucas palavras, ou até com silêncio, quem o outro realmente é diante dela. E esse tipo de espelho ninguém esquece. Ele tenta ganhar vantagem pelo cansaço, repetindo as mesmas palavras, esperando que ela ceda. Ela não cede, interrompe calmamente e diz: eu já ouvi. Continuar não vai mudar minha decisão. E de repente, todo o esforço dele perde força. Outra cena. Ele tenta provocar insegurança, comparando-a com outras. Ela não reage com ciúmes, não entra na disputa invisível. Responde: se precisa de comparação, não sou a pessoa certa para você. E a conversa termina antes mesmo de começar. Até no cotidiano mais simples, sua postura se revela. No trabalho, alguém tenta se impor de forma rude. Ela não revida com agressividade, mas fixa o olhar e fala: você pode falar comigo com respeito. Não precisa de nada além disso. O ambiente inteiro muda de tom. Jung dizia que toda palavra verdadeira é um ato simbólico. Não importa se curta ou longa. Quando nasce de alguém consciente de si, atravessa o racional e toca o inconsciente. É por isso que as falas dela ficam gravadas. Não foram ditas para vencer uma discussão, mas para afirmar uma verdade. E a verdade não precisa de ornamentos. No amor,
sua clareza continua intacta. Ela não promete eternidade, não exige o impossível. Quando diz, eu quero estar aqui, mas não a qualquer custo. O homem entende que existe escolha, mas também existe limite. E esse limite é o que faz com que ele valorize ainda mais a presença dela. E se chega o momento de ir embora, não há teatro. Ela não precisa chorar em público, nem fazer discursos. Basta uma frase. Chegou ao fim. E mesmo sem levantar a voz, a decisão se torna irreversível. Essa é a marca que ela deixa. Não importa se diz muito ou pouco, se é doce ou firme. Suas palavras sempre carregam a mesma assinatura: autenticidade. E a autenticidade é algo que ninguém consegue apagar da memória. Ele a desafia, esperando uma reação impaciente. Ela não reage com pressa. Apenas o encara e diz, eu não jogo esse tipo de jogo. E, de repente, é ele quem se sente exposto. Em outra situação, ele tenta se justificar com meias-verdades. Ela não grita, não pressiona. Escuta até o fim e responde, você pode contar a história que quiser, mas eu só acredito no que vejo. O recado é direto. Não há espaço para engano. Até nas conversas mais casuais, a diferença aparece. Enquanto muitos falam para parecer importantes, ela fala pouco, mas com precisão. Isso é o que eu penso. Simples assim. E esse tipo de simplicidade é justamente o que dá força à sua fala. Carl Jung dizia que a verdade, quando dita com integridade, possui um poder quase hipnótico. Não precisa ser decorada, não precisa ser ensaiada. É como se a energia da alma inteira fosse colocada em uma única frase, e por isso ecoa, por isso permanece. No amor, sua comunicação tem o mesmo efeito. Ela não tenta controlar, não força a intensidade. Quando diz, eu me sinto bem aqui, essa frase se torna mais poderosa do que qualquer promessa de futuro, porque mostra presença, mostra escolha, mostra liberdade. E se o respeito acaba, ela não prolonga o desgaste, não faz drama, não busca convencer, diz apenas, eu não continuo em lugares onde não sou valorizada. E vai embora, sem retorno, sem insistência. A clareza é sua forma de proteção. Esse é o traço que nunca se esquece. O que ela fala não depende de volume, mas de verdade. Não é sobre convencer, é sobre expressar. E quando a verdade é dita assim, cada palavra vira um espelho que o outro não consegue evitar. Ele tenta testar limites com ironias disfarçadas. Ela não devolve no mesmo tom. Olha com firmeza e responde, se isso é uma piada, não tem graça. O ambiente congela, e de repente, ninguém mais acha graça também. Outra situação. Ele a interrompe várias vezes, tentando impor autoridade. Ela espera, sem pressa, e quando finalmente fala, solta. Agora você vai me escutar. O tom é baixo, mas o peso é tão grande que cala a sala inteira. Até em momentos de carinho a postura dela se destaca. Não pede amor em troca, não exige atenção como moeda, ela apenas diz, eu gosto de estar com você. Simples. E justamente por ser simples, soa verdadeiro. O homem sente que não está preso em uma teia de cobranças, mas sendo escolhido de forma livre. Carl Jung dizia que a palavra carrega energia simbólica e que símbolos têm o poder de moldar o inconsciente. É por isso que frases curtas, ditas no tom certo, têm impacto muito maior do que explicações intermináveis. A mulher de alto valor não fala para se justificar, ela fala para se afirmar. E essa diferença muda tudo. Quando chega o momento de ir embora, ela também se comunica diferente. Não prolonga, não dramatiza, não cria espetáculo. Apenas declara, eu não volto atrás. E a certeza na voz é tão absoluta que não sobra espaço para dúvidas. Esse é o paradoxo da fala dela. Quanto menos esforço faz, mais impacto causa. Quanto menos tenta convencer, mais convence. Porque o poder não está na performance, está na verdade. E a verdade, quando dita assim, não desaparece. Ela permanece ecoando, mesmo quando a voz já se calou. Ele tenta impor pressa, esperando que ela se perca no ritmo dele. Ela não acelera, não entra na corrida.
respira, olha com calma e diz: eu não funciono na sua pressa. E de repente, é ele quem precisa desacelerar. Outro instante. Ele insiste em repetir o mesmo erro, acreditando que será tolerado. Ela não reclama, não acumula ressentimento. Apenas fala: uma vez eu entendo, duas, já não. E não precisa dizer mais nada. O limite está dado. Em situações sociais, a diferença é a mesma. Enquanto muitos competem para serem ouvidos, ela aguarda o momento certo. E quando abre a boca, não fala alto, mas fala fundo. Cada frase tem peso. Cada palavra parece carregada de algo que vai além dela mesma. Por isso o silêncio se instala. Não é autoridade forçada, é respeito natural. Carl Jung dizia que o inconsciente reconhece imediatamente a coerência. E quando uma mulher fala, alinhada com aquilo que realmente é, sua voz se transforma em símbolo. Um símbolo de integridade, de maturidade, de valor. É como se a própria presença dela fosse um lembrete vivo de que não é preciso gritar para ser forte. No amor, essa verdade se torna ainda mais magnética. Quando diz eu te quero, não há medo escondido, não há insegurança. Existe apenas clareza, e essa clareza a atrai, porque não depende de nada além dela mesma. O homem sente que não está sendo usado como muleta, mas sendo escolhido de forma consciente. E quando ela decide encerrar, a fala tem o mesmo tom. Não há insulto, não há vingança, só uma frase calma. Isso não é mais para mim. E nesse instante, tudo termina. O fim não precisa de barulho quando vem carregado de certeza. É por isso que suas palavras permanecem. Não importa se ditas em amor, em confronto ou em despedida, sempre ecoam, sempre marcam, porque vêm de um lugar onde nada precisa ser inventado. Vem da verdade. Ele tenta usar o silêncio como arma, acreditando que assim terá controle. Mas com ela não funciona, porque o silêncio dela é ainda mais poderoso. Enquanto ele espera que ela implore por atenção, ela permanece tranquila, e no fim, é ele quem sente a ausência, não ela. Outra situação. Ele tenta ganhar vantagem prometendo o que não vai cumprir. Ela não pede garantias, não pede explicações infinitas. Diz apenas: eu acredito no que vejo, não no que ouço. E deixa a responsabilidade nas mãos dele. Não há cobrança, há clareza. Até em momentos de ternura, sua fala mantém o mesmo padrão. Não é exagerada, não é teatral. Ela diz: eu gosto de você de verdade. E o peso está justamente na simplicidade, porque quem não precisa inventar nada transmite mais verdade do que qualquer discurso bonito. Carl Gustav Jung dizia que o inconsciente humano é mais sensível a símbolos do que a argumentos. E, de certa forma, uma mulher de alto valor é um símbolo em si mesma, símbolo de presença, de limite, de autenticidade. Cada palavra dela carrega essa marca invisível, e é por isso que não são esquecidas. Quando chega a hora de colocar um fim, ela não prolonga. Não faz cena, não precisa convencer ninguém. Olha firme e fala: já acabou para mim. E a certeza contida nessa frase é inabalável. Quem ouve, entende na hora que não há volta. Esse é o paradoxo que ela representa. Quanto menos força faz, mais forte se torna. Quanto menos tenta provar, mais evidente seu valor fica. E isso se traduz em cada gesto, cada silêncio, cada palavra. Ele tenta transformar tudo em disputa. Quem tem a última palavra, quem vence o argumento. Ela não entra, espera, escuta e no final diz: eu não estou aqui para competir com você. E de repente, todo o esforço dele perde sentido. Outro momento. Ele usa sarcasmo esperando desestabilizá-la. Ela não se abala. Olha nos olhos e fala: se esse é o seu jeito de se sentir forte, você é mais frágil do que imagina. O silêncio que vem depois é incômodo, porque não há defesa contra a verdade. Na convivência social ela também se destaca. Não é a que fala mais, nem a que ocupa espaço pela força. É a que fala no momento certo, com a palavra certa. E quando isso acontece, todos param para ouvir. Não porque ela exige,
mas porque sua presença impõe. Jung dizia que a psique reage ao que é íntegro, e por isso a fala dessa mulher tem tanto efeito. Não importa se ela está impondo um limite, mostrando carinho ou encerrando um ciclo. O impacto é sempre o mesmo, profundo, inevitável, transformador. No amor, isso se revela de maneira ainda mais intensa, quando diz: "Eu escolho estar aqui." O homem entende que não se trata de obrigação, mas de decisão. E decisões têm mais valor do que promessas. Quando ela percebe que algo terminou, não há drama, não há acusações, apenas a frase: "Isso não é mais meu caminho." E ali se encerra, não por desgaste, mas por consciência. É isso que torna sua voz inesquecível. Não é o quanto fala, é de onde fala. Do centro da verdade, da convicção de quem sabe exatamente quem é. Ele tenta provocar com descaso, como se nada tivesse importância. Ela não se rebaixa para chamar atenção. Responde com calma: "Se não importa para você, não deve me envolver." E o assunto morre ali. Outra cena. Ele tenta medir seu valor pelo que ela faz, pelo que oferece. Ela não se justifica. Olha nos olhos e diz: "Meu valor não depende do que você enxerga." E de repente a crítica se dissolve, porque não encontra onde se apoiar. Até no silêncio cotidiano, a força dela aparece. Enquanto muitos correm para preencher o espaço, ela sabe que não precisa. Senta, observa, e sua simples presença já comunica mais do que palavras. O homem, sem perceber, ajusta o tom de voz, muda a postura, sente que está diante de alguém diferente. Carl Jung dizia que a linguagem verdadeira não se limita ao que é dito. Existe uma camada invisível, energia, símbolo, arquétipo, e é nessa camada que a mulher de alto valor se comunica. Cada palavra é só a superfície de algo mais profundo, e é por isso que ecoa. No amor, a clareza dela cria segurança e desejo ao mesmo tempo. Quando diz: "Eu quero você, mas não preciso de você", ela une afeto e independência numa mesma frase. E essa mistura é irresistível, porque mostra que a relação é escolha, nunca necessidade. E quando percebe que algo terminou, não prolonga o desgaste, não dramatiza, apenas fala: "Eu sigo em frente." E essa decisão simples se torna definitiva. O homem entende, na hora, que não há negociação possível. Esse é o efeito que ela deixa por onde passa. Não importa se fala muito ou pouco, se usa frases longas ou curtas. Sua comunicação tem uma marca invisível: autenticidade. E a autenticidade é aquilo que atravessa, permanece e nunca se apaga. Ele tenta mostrar poder levantando a voz. Ela não reage no mesmo tom. Responde calma, quase baixa: "Eu não preciso falar alto para ser ouvida." E de repente, é ele quem se sente pequeno. Outro momento, ele busca provocá-la com comparações, esperando ciúme. Ela não cai na armadilha, apenas diz: "Se precisa olhar para fora, não sabe o valor do que tem ao lado." E a provocação perde o sentido. Na rotina simples, essa postura se repete. Quando alguém tenta pressionar com urgência, ela não se dobra. Responde com serenidade: "Eu vou decidir no meu tempo." E com isso, mostra que não vive sob o ritmo dos outros, mas sob o seu. Jung lembrava que o inconsciente reconhece a firmeza interior mais rápido do que a mente racional. E é exatamente isso que acontece aqui. A fala dela não convence apenas pela lógica, convence porque carrega a energia de quem está em paz com quem é. Essa energia não pode ser imitada. No amor, cada palavra dela ganha outro peso, quando diz: "Eu me sinto livre com você." Essa frase é mais poderosa do que qualquer jura eterna, porque liberdade dentro do vínculo é rara, e ele sente que ali existe algo que não se encontra em qualquer lugar. E quando chega o momento de encerrar, sua voz não treme. Não há hesitação, apenas: "Eu não pertenço mais a isso." E a clareza da despedida marca para sempre. É essa mistura de firmeza e calma, presença e silêncio, que torna impossível esquecê-la. Não importa se em confronto, em amor ou em adeus,
A comunicação dela sempre deixa cicatriz na memória. Ele tenta desestabilizar com risadas de desprezo. Ela não precisa responder no mesmo tom. Diz apenas: rir não muda a verdade. E o ambiente inteiro entende o recado. Em outra ocasião, ele usa silêncio como punição, acreditando que vai controlá-la. Ela não implora, não corre atrás, segue em paz. E quando decide falar, solta. Seu silêncio não me afeta, porque eu já sei quem sou. E é ele quem passa a se sentir vazio dentro do próprio jogo. Até em pequenas escolhas, sua comunicação é firme. Se não gosta de algo, não inventa desculpas. Diz: não é para mim. E encerra. Essa objetividade assusta quem esperava insegurança. Carl Gustav Jung dizia que a palavra carregada de consciência tem efeito de revelação. E é exatamente isso que acontece. As falas dela expõem, não pelo confronto direto, mas porque tiram as máscaras do outro. De repente, o homem se vê nu diante de uma verdade que não pode negar. No afeto, sua clareza continua inconfundível. Ela pode dizer: eu quero estar com você. E o homem sente que é escolha, não carência. Isso o prende de forma mais forte do que qualquer exigência. E quando chega o fim, sua despedida é seca, mas não amarga. Ela fala com calma: eu não caminho mais nessa direção. E no instante em que diz, o ciclo se fecha para sempre. É esse equilíbrio que a torna tão marcante. Doçura sem fraqueza, firmeza sem dureza, silêncio sem medo. Cada palavra dela é lembrada porque não é jogada. É carregada de essência. Ele tenta distorcer fatos para parecer certo. Ela não entra no labirinto de justificativas. Responde direto: eu não negocio com mentira. E o jogo dele acaba ali. Outra cena. Ele busca atenção, diminuindo conquistas dela. Qualquer outra poderia tentar provar valor com explicações. Ela não. Diz apenas: eu sei o peso do que faço. E não precisa convencer ninguém além de si mesma. No círculo social, todos disputam espaço, falam ao mesmo tempo. Ela observa em silêncio. E quando finalmente fala, todos se calam sem perceber. Não pela altura da voz, mas pela densidade que suas palavras carregam. Carl Jung dizia que existem vozes que não são apenas sons, mas símbolos vivos. E é exatamente isso. A fala dela não é só comunicação, é revelação. Ela expõe verdades ocultas, não porque aponta, mas porque sua presença obriga o outro a se enxergar. No amor, isso se traduz em magnetismo. Quando ela diz: eu quero você na minha vida, mas não a qualquer custo. O homem entende que há liberdade, mas também há fronteira. E esse limite é o que dá valor ao vínculo. Se um dia decide sair, não faz espetáculo. Não precisa gritar para provar que está ferida. Fala baixo, firme. Eu termino aqui. E essa calma tem mais impacto do que qualquer drama. Porque não há espaço para negociação. Há decisão. É essa simplicidade firme que a torna inesquecível. Não importa se em amor, em confronto ou em despedida. Suas palavras sempre ecoam, porque vêm do mesmo lugar, a verdade. Ele tenta mostrar superioridade com números, status, comparações. Ela não se impressiona. Responde simples: isso não diz nada sobre quem você é. E de repente, tudo o que ele mostrou perde o valor. Outro instante. Ele tenta manipulá-la com elogios exagerados, esperando controlar pelo afeto. Ela agradece, mas não se prende. Diz apenas: se for verdade, não precisa exagerar. E desmonta o teatro. Até nas conversas leves, sua presença aparece. Enquanto outros falam demais para preencher o silêncio, ela sabe que não precisa. Deixa o espaço vazio, confortável, e quando decide falar, todos escutam. É o contraste entre o pouco e o essencial que dá força ao que diz. Carl Jung lembrava que a psique humana reconhece a autenticidade antes de compreender racionalmente. É por isso que as palavras dela marcam. Não são decoradas, não são calculadas, são naturais, mas carregadas de integridade. E essa integridade atinge o inconsciente com mais força do que qualquer discurso bonito. No amor,
Ela não mede sentimentos para parecer mais forte. Não teme demonstrar. Pode olhar nos olhos e dizer: eu sinto muito por você. E mesmo assim, o homem entende que não é dependência. É escolha, é liberdade, é entrega consciente. E quando decide fechar um ciclo, a clareza é a mesma. Não há ameaças, não há voltas. Ela fala baixo, mas firme. Eu não continuo. E a decisão está selada. Não há insistência que mude o que já foi definido dentro dela. É por isso que sua voz não é esquecida. Não porque fala mais alto, mas porque fala do lugar certo. Do lugar em que nada precisa ser provado, apenas afirmado. E afirmar a própria verdade é sempre o ato mais poderoso. Ele tenta tratá-la com indiferença, acreditando que isso a fará correr atrás. Ela não corre, não reclama. Apenas diz: quem não me valoriza, me perde. E volta sua atenção para o que realmente importa. Outra situação. Ele mente, tentando escapar de uma responsabilidade. Ela não precisa investigar, nem levantar provas. Olha nos olhos e fala: eu não confio mais em você. Poucas palavras. E a relação inteira muda de direção. Em ambientes sociais, sua postura também se impõe. Ela não busca aprovação, não tenta agradar a todos. Quando discorda, fala sem medo: eu penso diferente. Não há necessidade de confronto, nem de justificativa longa. Só clareza. E essa clareza é suficiente para que todos prestem atenção. Carl Gustav Jung dizia que o verdadeiro poder da palavra está no símbolo que ela carrega, e cada frase de uma mulher de alto valor funciona como símbolo. Símbolo de autenticidade, símbolo de maturidade, símbolo de força silenciosa. Por isso, elas marcam tão fundo, mesmo quando ditas sem esforço. No amor, sua fala é igualmente transformadora. Ela não promete o que não pode cumprir. Não diz para sempre, mas afirma: enquanto fizer sentido, estarei aqui. E essa honestidade, em vez de afastar, aproxima. Porque mostra que o vínculo é real, sem ilusões. E se chega ao fim, sua despedida é irrefutável. Ela não chora para convencer, não faz cena para dramatizar. Fala com calma: eu não volto atrás. E essa serenidade pesa mais do que qualquer explosão de raiva. É essa mistura de simplicidade e firmeza que a torna inesquecível. O que ela diz não se dissolve, fica, ecoa, transforma. Ele tenta controlar, impondo regras, acreditando que ela vai obedecer. Ela não confronta com gritos, apenas responde: eu não sigo ordens, sigo princípios. E nesse momento, a autoridade dele se desfaz. Outra situação. Ele busca desviar da responsabilidade, jogando culpa sobre ela. Qualquer outra cairia na armadilha, mas ela não. Diz firme: cada um carrega o que é seu. Eu não carrego por você. E o peso volta imediatamente para onde deveria estar. No dia a dia, até os gestos pequenos têm impacto. Ela não se apressa para ser aceita, não suaviza a própria voz para agradar. Fala no tom natural, com segurança, e isso basta. Quem escuta percebe que não está diante de alguém que pede espaço, mas de alguém que já o ocupa. Jung dizia que a palavra alinhada à verdade tem efeito arquetípico, desperta algo que estava escondido. É por isso que a fala dela incomoda, inspira, transforma. Não é apenas comunicação, é revelação. Revela a verdade sobre ela e, mais ainda, revela a verdade sobre o outro. No amor, essa clareza cria um tipo raro de confiança. Ela pode dizer: eu quero você, mas nunca a qualquer custo. E o homem entende que há entrega, mas também limite. E é justamente esse limite que faz a entrega ser tão valiosa. Se a relação termina, sua voz mantém a mesma consistência. Não há gritos, não há chantagem. Apenas a frase: eu sigo sem você. E o silêncio que se instala depois é definitivo. Não há brecha, não há retorno. Esse é o traço mais marcante dela. Cada palavra, cada silêncio, cada gesto comunica quem ela é. E quando alguém se comunica a partir da essência, não há como esquecer. Porque o que foi dito não fica apenas na mente, fica gravado na alma.
Ele tenta intimidar com silêncio prolongado, acreditando que ela vai se sentir pequena. Mas o silêncio dela é ainda mais pesado. Ela cruza os braços, olha firme e fala baixo. Eu não preciso da sua voz para saber quem sou. E nesse instante, é ele quem se sente reduzido. Outra situação. Ele a provoca em público, esperando reação impulsiva. Ela não dá o espetáculo que ele busca. Sorri de leve e diz: você acabou de mostrar mais sobre si do que sobre mim. E cala a sala inteira. Nos momentos simples, essa mesma postura aparece. Se algo não lhe serve, ela não se enrola em desculpas. Diz obrigada, mas não quero. Direta, educada, firme. E todos entendem que ali existe alguém que não negocia o próprio valor. Carl Gustav Jung lembrava que símbolos marcam mais que argumentos, e uma mulher de alto valor é em si um símbolo. Símbolo de clareza, símbolo de limite, símbolo de autenticidade. Por isso, mesmo suas frases mais curtas se tornam inesquecíveis. No amor, essa verdade se revela ainda mais. Ela não promete eternidade, não precisa. Quando diz, enquanto fizer sentido, estarei aqui. A frase tem mais peso do que qualquer jura romântica, porque o homem sente que é escolha, não dependência. E se chega ao fim, sua despedida é definitiva. Não há discurso inflamado, não há volta. Só uma frase calma. Eu não volto para o que já terminou. E essa calma pesa mais do que 1000 explicações. Esse é o efeito dela. Não é a quantidade de palavras, mas a densidade que cada uma carrega. E é isso que marca, que ecoa, que nunca se apaga. Ele tenta rebaixá-la com comparações sutis, jogando indiretas. Ela não reage com insegurança, não tenta provar nada. Apenas responde, eu não disputo com ninguém, eu sou eu. E de repente a comparação perde completamente o efeito. Outro instante. Ele acredita que pode ganhar terreno insistindo, repetindo a mesma exigência. Ela não cede, olha nos olhos e fala, já ouvi sua posição, a minha não mudou. Clareza, finalidade, fim de conversa. No convívio comum, a diferença dela se faz notar em detalhes. Ela não fala para ser aceita, não molda sua opinião para se encaixar. Se discorda, diz sem rodeios. Eu penso diferente. E no mesmo segundo, a atenção volta-se para ela. Porque verdade atrai, mesmo quando incomoda. Carl Jung dizia que a palavra, quando carrega coerência interior, se torna símbolo de algo maior. É por isso que frases tão simples ditas por essa mulher soam como decretos. Não é a forma, é a energia que as sustenta. E essa energia é percebida mesmo sem explicação racional. No amor, a fala dela é sempre livre. Quando diz, eu quero você na minha vida. Não soa como dependência, mas como escolha consciente. E essa liberdade é justamente o que faz o vínculo ser tão forte. Se um dia decide partir, não há barulho, não há insistência, só a frase curta, eu sigo sozinha daqui. E essa simplicidade corta mais fundo do que qualquer discurso inflamado. É esse o impacto que fica. Não importa se em público ou em privado, se em afeto ou em confronto. Cada palavra dela é lembrada porque não é apenas som, é presença. E presença, quando é verdadeira, nunca se apaga. Ele tenta provocá-la com indiferença, acreditando que o desapego vai desarmá-la. Ela não se incomoda, olha nos olhos e diz, eu não preciso da sua atenção para saber quem sou. E naquele instante, o poder muda de mãos. Outra cena. Ele se contradiz, tentando esconder incoerências. Ela não perde tempo debatendo cada detalhe. Fala simples. Suas atitudes já responderam. E a contradição dele se torna impossível de sustentar. Na rotina, até os gestos dela comunicam firmeza. Se algo não a agrada, ela não inventa desculpas. Não quero. Não gosto. Não é para mim. 3 frases simples, mas que carregam mais peso do que páginas inteiras de justificativas. Carl Gustav Jung dizia que a força das palavras está em sua conexão com o inconsciente, e é justamente aí que a fala dessa mulher atua. Não convence apenas pela lógica, mas porque ressoa no mais profundo. O homem sente sem saber explicar,
E é por isso que não esquece. No amor, suas frases têm o mesmo efeito. Eu confio em você. Dito com tranquilidade, não como ingenuidade, mas como escolha consciente. E esse tipo de confiança tem um poder transformador. O homem entende que não é um direito adquirido, mas um presente que precisa ser honrado, e quando decide ir embora, sua despedida é simples, mas devastadora. Eu não volto para o que me feriu. Frase curta e definitiva, porque não vem de raiva, mas de certeza. Esse é o traço mais marcante dela. Sua comunicação não é ensaiada, não é performance, é extensão da própria essência. E essência verdadeira tem efeito eterno. Ele tenta impor controle pelo medo, usando ameaças veladas. Ela não se abala. Olha firme e responde: quem precisa ameaçar já perdeu a razão. E o silêncio que segue é mais pesado do que qualquer confronto. Outro momento. Ele busca a atenção fingindo indiferença, tentando que ela se sinta invisível. Ela não reage, não implora, apenas diz: eu não insisto onde não sou bem-vinda. E se afasta. Deixa claro que sua presença é escolha, nunca insistência. Até em conversas comuns, a firmeza dela se manifesta. Quando pedem que mude algo essencial em sua essência, ela responde: eu não negocio quem eu sou. Simples, definitivo, impossível de ser ignorado. Carl Jung dizia que a psique se curva diante do que é autêntico. E por isso, a fala dela não soa como disputa. Ela soa como verdade. Uma verdade que expõe, que desarma, que obriga o outro a se olhar no espelho. No amor, essa clareza se transforma em magnetismo. Quando diz: eu quero você, mas não preciso de você. Ela cria um paradoxo irresistível. Presença cheia de liberdade. O homem entende que não está diante de dependência, mas de escolha consciente. E escolha sempre vale mais do que necessidade. Se chega ao fim, sua despedida é sem espetáculo, sem lágrimas forçadas, sem gritos, apenas a frase: esse capítulo acabou. E nesse instante, tudo se encerra de forma definitiva. É assim que sua voz marca, não porque é alta, não porque é dura, mas porque é verdadeira. E o verdadeiro permanece, ecoa, atravessa. No fim, tudo se resume a isso. A mulher de alto valor não precisa gritar para ser ouvida, não precisa implorar para ser respeitada, não precisa manipular para ser amada. Cada palavra dela carrega o peso de quem sabe exatamente quem é, e por isso o impacto vai além do momento. Fica, ecoa, transforma. Carl Gustav Jung dizia que a verdadeira força está na consciência de si, e é essa consciência que torna a fala dessa mulher tão poderosa. Ela não convence pela insistência, mas pela verdade. Não domina pela força, mas pela clareza. Não prende pelo medo, mas pela escolha. E essa é a marca que ela deixa em cada homem que cruza seu caminho. Um lembrete vivo de que maturidade, respeito e amor verdadeiro não nascem do barulho. Nascem da presença. Nascem da autenticidade. Nascem da coragem de ser. Essa é, afinal, a forma como mulheres de alto valor falam. E é por isso que suas vozes não se perdem no tempo. Elas permanecem. Sempre.